Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pelo canal 20 da NET TV a cabo, é a TV Litoral Sul. Você também pode nos acompanhar de qualquer parte do mundo pelo nosso portal tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sinchacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre o reajuste dos comerciários para esse ano. Demorou muito tempo, mas o reajuste do ano passado foi firmado e agora a categoria discute com o sindicato patronal o reajuste salarial para 2018. A gente vai saber como é que está essa discussão, se tem alguma novidade, alguma previsão para você que é trabalhador do comércio. Vamos falar ainda sobre a situação dos trabalhadores da saúde. Eles ainda não receberam o reajuste salarial do ano passado, de 2017. Desde outubro estão discutindo com o sindicato patronal na justiça, mas até agora não há nenhuma previsão de quando esse pagamento deve ser feito. Além disso, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde enfrenta um problema na questão da gestão da entidade. Dois grupos se formaram, uma situação está estabelecida por ali, tem uma administração provisória e a gente vai falar um pouco a respeito disso também. E ainda nós vamos conhecer as atividades da UJS, a União da Juventude Socialista. Vamos saber o que esse grupo pretende, como que eles têm se organizado aqui na nossa região. Não é um partido, é um grupo de jovens que discute também política e a gente vai conhecer um pouco mais. E vamos falar ainda sobre os horários de funcionamento das agências bancárias durante a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, tem abertura a Copa do Mundo da Rússia de 2018 e muita coisa vai mudar e a gente explica para você o que muda a partir de então. Estamos com o Jornal do Trabalhador no ar. Fique conosco até às 7 horas da noite. A gente já começa mais uma edição. Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. A gente começa falando da situação dos trabalhadores da saúde. Desde o ano passado, em outubro, eles estão discutindo o reajuste salarial. E esse reajuste ele ainda não foi firmado, está sendo discutido na Justiça entre os mais de 3 mil trabalhadores e 15 hospitais aqui da nossa região. Essa discussão começou já em outubro do ano passado, houve inclusive uma tentativa de greve pela categoria que foi impedida na Justiça e agora eles discutem no Ministério Público do Trabalho essa questão do reajuste salarial. Não tem data ainda para que esse acordo seja firmado, as partes comparecem sempre que chamadas, sempre que tem uma audiência, mas até agora estão sem saber, como é que fica essa questão. E aí quando a gente fala de reajuste salarial é muito difícil, porque os trabalhadores já esperam um reajuste, porque já é uma perda do ano anterior e eles esperam essa data base para recompor a inflação. E desde outubro, ou seja, a gente já tem aí pelo menos 8 meses que os trabalhadores estão aguardando e não recebem o reajuste do ano passado. Além disso, a direção do Sindsaúde, esse que você vê aí na sua tela, é a sede do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, deve chamar uma assembleia com os trabalhadores da saúde para apresentar o resultado de uma auditoria realizada nas contas da entidade. Na reunião vai ser colocado também o balanço financeiro de 2017 e a previsão orçamentária para este ano para ser votada pelos associados. O relatório da auditoria realizada nos meses de março a maio deste ano foi repassado no dia 8 de junho para a comissão responsável. A partir dessa análise nas contas dos últimos 5 anos, aquele período de 2012 a 2017, a empresa constatou que não havia nenhum dado ou nenhum número fora de ordem ou irregular. O principal ponto questionado pelo grupo do ex-presidente João Batista Martins Estevão é que solicitou essa auditoria informando que haveria duplicidade no pagamento de diárias para o tesoureiro do sindicato e presidente da Federação dos Trabalhadores em Saúde, o Kleber Cândido, e também reclamou que o pagamento da primeira mensalidade dos novos sócios era feito para a pessoa que o associou, fez algumas denúncias nesse sentido, inclusive chamando uma coletiva de imprensa. E aí o que se chegou à conclusão com essa auditoria é que todos os números entre a receita e a despesa com as finalidades devidamente comprovadas foram apresentados e o balanço final fechou com a aprovação das contas. Para o advogado contratado pelo grupo do tesoureiro Kleber Cândido, o Charlton Schneider, essa denúncia não se conformou e foi lamentável então a postura que foi tomada pelo Sindicato dos Trabalhadores.
A gente segue acompanhando toda essa situação, essa discussão que vem já de bastante tempo no Sindicato dos Trabalhadores da Saúde aqui de Criciúma e região. Essa discussão que inclusive já ganhou, né, a imprensa, já ganhou também algumas discussões aqui na nossa justiça e na mídia, e a gente fica acompanhando tudo isso, mas uma assembleia então para prestação de contas vai ser chamada pelo sindicato da categoria. Outra informação importante diz respeito aos trabalhadores do comércio aqui de Criciúma e região, e para conversar um pouquinho sobre essa categoria, a gente recebe aqui o presidente do Sindicato dos Comerciários, Gelson Gonçalves. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite a você, a todos, os comerciários em especial. Que não são poucos aqui na nossa região e na nossa cidade, né? Tem um grupo grande de trabalhadores e trabalhadoras, né? Presidente, ano passado a gente recebeu o senhor aqui algumas vezes, no início do ano também, muito preocupado com aquele reajuste, com aquela discussão do ano passado. E a gente percebeu que foi um reajuste muito difícil, foi uma negociação que demorou bastante para acontecer, e isso tudo, claro, acabou gerando um desgaste, né, para o sindicato, para a categoria. Mas agora, finalmente, esse acordo do ano passado foi fechado, e foi fechado de uma forma mais demorada, mais difícil, mas finalmente isso aconteceu, né, presidente? Correto. Realmente nós nunca demoramos tanto para fechar uma convenção do comércio de Criciúma. Nós fechamos com Içara, com as demais categorias, né, com concessionária, com lotéricas, com contábeis, com várias categorias, tudo no ano anterior. E realmente o comércio é que houve um pouco de tumulto em razão de a gente sempre querer mais para o trabalhador e ele sempre querer menos. O último debate foi realmente em razão de R$3. Firmamos o piso em Içara 1.270 e eles queriam 1.267 aqui. E a gente ficou batendo o pé até que firmamos igual. E esse ano, novamente, estamos buscando nova negociação. A inflação deu muito baixa, deu em NPC 1,69, está muito baixo mesmo. Agora, a inflação do mês de maio já deu perto de 0,5%, né? Deu quase 0,40%. E o ano que vem esperamos que a inflação dê um pouquinho mais. E aí a dificuldade em negociar em função da inflação baixa, né? Porque o trabalhador quer sempre mais, né? Lógico, né? Porque quem vai no mercado sabe o preço da mercadoria, da alimentação, que aumenta, né? Como a inflação é medida pelo IBGE e pega 9 capitais no Brasil, e aí acaba pegando a inflação muito baixa. Em alguns países, algumas capitais lá do Norte e Nordeste, né, como nós temos em Fortaleza, né, que é a capital, na Bahia também, em Minas Gerais, são 9 capitais no Brasil. São as 3 do Sul e os demais de São Paulo para cima. E isso é muito difícil porque às vezes o trabalhador tem também dificuldade de entender. Porque como o senhor falou, a gente vai no mercado e tudo ficou mais caro. Vai abastecer, o combustível está caro, vai andar de ônibus, a passagem está cara. E essa inflação muito baixa, é difícil mesmo de a gente conseguir entender. Como é que está tudo tão caro e o meu reajuste salarial é tão baixo, né, presidente? Os empresários, eu tive uma conversa hoje com um empresário e vai ser difícil negociar esse ano, entende? Nós pretendemos chegar a 3%, que seria, né, e alguma coisa de aumento real, que é muito difícil, está muito difícil mesmo. As outras categorias na área da indústria, a gente viu que fechou 0,5% a mais, um pouquinho mais de aumento real. Então, vai ser um ano muito difícil para a gente. Esperamos fechar, não deixar final do ano. No mais tardar até julho está fechado. Essa é a nossa expectativa. Nós esperávamos fechar já esse mês. O Sindicato Patronal daqui de Içara vão ter uma reunião na segunda-feira e vão definir o ponto de vista deles. Provavelmente na terça ou quarta estamos reunindo com eles para discutir, ver quanto é que vai dar, quanto é que eles chegam, o piso, é quebra de caixa, tudo, né? E agora com a nova reforma, né? Eles não querem mais homologar a rescisão. A gente tem conversado com os trabalhadores para eles tentar, né, obrigar, porque é uma questão de segurança, principalmente para o empregado, né? Não homologação, o empregado fica nas mãos do empregador. E aí eles não querem, a lei não permite, a lei não obriga, a lei deixa pela vontade do empresário, homologar ou não,
A gente vê que muitas empresas não querem homologar, mas algumas ainda querem. Tem empresas aí corretas que estamos homologando ainda, rescisão, várias rescisões por dia, todos os dias homologando, aqui em Uruçanga, em Cocal, em Içara, em Morro da Fumaça. E o pessoal tem vindo, Forquilinha, então o pessoal tem vindo homologar. Isso, como o senhor falou da questão da segurança, para às vezes alguém que está nos assistindo e não está entendendo, é que antes dessa reforma, todo mundo que era demitido tinha que obrigatoriamente levar a folha lá no sindicato, e o sindicato fazia as contas, né, presidente, e dizer, não, tá certo, pode assinar, ou não, a empresa ainda tem que te pagar esse, isso e isso. E hoje, se o trabalhador assinar dentro da empresa, ele não pode mais depois reclamar se perceber que não foi pago como deveria, né? Eu já tive em várias empresas acompanhando o empregado. Em algumas situações a gestão estava errada. Teve uma situação de uma moça que foi demitida por justa causa no começo de dezembro. Eu já tinha pago a metade do 13º no final de novembro e estava descontando. Então, se não tem atuação do sindicato, o empregado acaba não levando e aí isso é uma rescisão zerada. Nós tivemos que ensinar e outras empresas aí que tem empresas corretas? Tem, não tem dúvida. Mas tem empresas também que acabam pagando errado, tem uma situação daqui, de fora, que a empresa não vou te pagar e pronto, e aí? Tem algumas situações assim que está indo em cima das empresas para tentar obrigar o pagamento, chama o Ministério do Trabalho para fiscalizar também. Então a gente tem muita dificuldade e a gente está na rua, está aí brigando contra a posição dos empresários que realmente não querem pagar correto. E, presidente, o reajuste do ano passado, ele foi firmado ali em maio, paga no salário do mês de junho, foi isso? O ano passado? Do ano passado, né? Terminou. Nós fechamos agora em abril. E daí foi pago no salário do mês de maio? De abril para maio. De abril para maio. É. E teve gente que demorou muito para receber, que teve reclamações, que às vezes a empresa não repassou aquele retroativo quando deveria repassar? Tivemos mais problemas com os empregados demitidos, ou que pediram demissão de maio do ano passado para cá. Nós tivemos que ir em várias empresas, principalmente as redes, né? Temos que ir lá para obrigar o pagamento das diferenças que ficaram. O empregado que é demitido depois de maio, tem a diferença de maio para cá. Então, quem foi demitido esse ano, tem praticamente quase o ano todo, né? O empregado foi demitido em abril, por exemplo, é um ano de diferença que tem que fazer, que acertar. Então, nós fomos em várias empresas, nas redes principalmente, e estamos acertando, né? Tem um outro caso isolado, mas a ampla maioria está acertada. E é um trabalho bem intenso que o sindicato precisa fazer, porque são muitos trabalhadores, não é uma única empresa grande que concentra todo mundo, é um aqui, outro ali, e todo mundo precisa desse acompanhamento do sindicato, né? São um número grande de empresas, né? Principalmente em Criciúma, temos aí mais de 1000 empresas. E aí as empresas grandes, as maiores empresas, daqui acabam acertando, mas uma ou outra acaba trazendo dificuldade, a gente tem que ir lá para impor o acerto das diferenças. Então a gente essa é uma dificuldade, esse ano a gente espera realmente fechar com mais rapidez, não é nunca o que a gente quer, nunca, entende? Acordo é aquilo que nem sempre é bom para os dois lados, entende? E a gente sabe que os empresários aqui estão brigando para pagar menos. Nós queremos chegar a 3%, que seria o ideal, não o bom, não é? Não o que o empregado quer. Mas se chegarmos a 3% já é um grande acordo. E já teve, o senhor falou que provavelmente semana que vem vai ter um encontro, uma reunião, né, entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Dessa discussão desse ano de 2018, já teve algum encontro, presidente? Tivemos uma reunião no Ministério do Trabalho, né, no começo de maio, e estamos aguardando ainda alguns pontos, porque a reforma trabalhista trouxe muitos pontos negativos, né? E a gente está tentando ajustar algumas coisas, né? Homologação, que a gente quer manter a homologação, né? E situações onde a gente quer realmente o melhor para o trabalhador. Isso a gente quer e vamos sempre lutar por isso. Nossa luta em prol do trabalhador vai ser sempre assim. Verdade. E, presidente, essa questão da mudança, da reforma, ela trouxe muitas diferenças que não existiam no passado e, consequentemente, traz muita dúvida para o empregado, para o trabalhador também, né? Também trouxe uma deficiência financeira para os sindicatos. Nós tivemos a queda da contribuição sindical, que representava aí aproximadamente 50% da nossa receita do ano. Então, nós tivemos que dispensar no ano passado alguns empregados, porque não tinha condição de manter. E se a gente não faz isso, daqui a pouco não tem mais dinheiro,
como é que nós vamos... Nós não cobramos muito não, é apenas sem a contribuição sindical, nós pretendemos manter a contribuição negocial, que é em razão da convenção, né? Porque se nós não negociarmos nada, o empregado não recebe nada. O empregador não quer, não dá. As redes de fora, foi um exemplo. A convenção nós firmamos no final de abril. Houve um problema no sindicato patronal com relação a ajustar ela no Ministério do Trabalho. E demoramos um pouco, né? E eles exigem, o sindicato patronal exige que a negociação esteja na página do Ministério do Trabalho. Se não tiver, eles não pagam. E aí teve algumas empresas de fora que acabaram acontecendo isso. Nós tivemos que... Demorou um pouquinho para a gente fechar, né? Mas acertamos tudo. Graças a Deus, está tudo certo. E quando a gente fala disso, é importante também lembrar dessa representatividade que o sindicato faz para o trabalhador. Porque, como o senhor disse, precisa que alguém vá negociar, que alguém vá discutir. E se o sindicato está enfraquecido, quem é que vai defender o trabalhador? Às vezes a gente não pensa muito nisso mesmo, né, presidente? Realmente, o trabalhador às vezes está mal informado, de uma forma geral, né? Porque quando tem o aumento, a maioria dos empregados acha que não, é o empresário que deu, o empregador que deu, e não é. Se nós não negociarmos, não tem aumento, o empregador dá o que quer, não quer dar nada, não dá. Até 97, era obrigado a repassar a inflação, era obrigado. A partir de 98, não, paga se quer. Então, se nós não fechar a convenção, o sindicato que não negocia, não tem aumento. Eles dão a inflação quando dão. Não quiser dar nada, não dão, não é obrigado, a lei não obriga. Então, a gente tem que informar o trabalhador que sem convenção não tem aumento. O empregador dá o que quer. E se entrar com dissídio coletivo, por exemplo, que quem julga é o tribunal, é só a inflação. Então, a negociação dá um aumento maior, que é entre as partes, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E aí a gente consegue realmente sempre um aumento superior à inflação. Nunca negociamos a inflação, sempre mais. Mas está cada vez mais difícil isso também, né, presidente? Muito difícil. Estamos encontrando dificuldade muito grande, né? Nós negociamos com 10 categorias e estamos tendo dificuldade. Mas esperamos fechar. Vamos aguardar, né? Então, está buscando a negociação, sem jogar muito para frente, tentar fechar no mais tardar no mês que vem. A nossa expectativa era de fechar esse mês. Semana que vem, fazer umas 2 reuniões e tentar fechar a convenção. Tendo uma proposta definitiva, vamos para uma assembleia. A categoria vai dizer, quero ou não quero, aceito ou não. É a categoria que vai dizer. Agora, fazer greve é complicado. Eu sempre digo o seguinte, greve é fácil fazer, quando a empresa não paga o salário. Aí é fácil. Agora, para pegar 0,5%, zero alguma coisa, não tem nenhuma categoria de trabalhador que faz greve por isso. Não vale a pena, entende? De repente, faz uma greve, aí tem uma nova negociação que é os dias perdidos, os dias de greve. E a gente sempre tem um ponto a mais, né? Mas eu esperando que a gente feche a convenção durante esse mês, que é a nossa expectativa. Presidente, a gente recebeu muitas dúvidas durante a semana, principalmente, falando sobre o feriado, né? Que foi um dos pontos que mais deu dor de cabeça para vocês, né? O ano passado, em agosto, o presidente da República baixou um decreto. Esse decreto acrescenta 2 palavras na lei de 49, que é super e hiper. Supermercado e hipermercado. Mas a legislação lá do passado previa que o que é que podia abrir no feriado ou domingo? Mercado, feira livre, farmácia, atividade essencial. Supermercado hoje vende tudo. É concorrente com uma loja. É roupa, é móveis, né? Tudo, entende? Então, não é. Só que eles pegaram, e aí no estado todo eles fizeram isso, né? Teve uma situação de Araranguá, que lá tem uma vara do trabalho, e o juiz determinou que ninguém podia abrir no feriado. Ninguém. Aí um mercado entrou com uma ação no tribunal e ganhou. E estão abrindo sem pagar. Então, o que é que eles acham o seguinte? Quem trabalha numa loja, feriado tem que pagar. Então, hoje dentro do mercado tem loja lá dentro, né? Várias lojas. A loja paga e quem trabalha no mercado não paga? Esse também é um ponto que a gente tem discutido com eles, a gente quer manter o pagamento. Então,
Então, quem trabalha no shopping paga, o mercado não paga. Entende? Essa é a nossa posição, queremos que pague. Não é essencial, se vende só alimento. Ele não vende só alimento, vende outros produtos também que concorrem diretamente com a loja do comércio. E essa questão do pagamento, o trabalhador tem que ficar bastante atento mesmo, né? Que se ele trabalha no feriado, ele tem direito àquele pagamento e tem direito a uma folga, não tem? Uma folga nos 30 dias imediatos ao feriado. Então, tem feriado agora no dia... Foi em abril que tivemos feriado, em maio. Em maio, 1º de maio, ninguém abriu. Apenas um mercado abriu. E nós fomos em cima, estamos entrando com ação coletiva contra eles. No dia de Páscoa não pode abrir, está na convenção. E o mercado que veio forte atacadista abriu, entramos com ação, estamos aguardando a decisão, que é o mês que vem agora a audiência na Justiça do Trabalho. E nós vamos ter que ir para o embate contra os empresários que querem realmente prejudicar o trabalhador. Porque você imagina o seguinte, o empregado recebe 10 anos o feriado, de repente não recebe mais, por quê? Por causa de um decreto? Para nós não tem valor nenhum, porque a lei de 2007, eu acho que é 1001 a lei, em que regulamentou a categoria de comerciário, ela colocou lá a abertura de feriado só com convenção. Então, sem convenção não pode abrir. E a convenção permite abrir mediante pagamento. Já desde 2007 que nós viemos mantendo esse... E agora eles não querem pagar mais. A gente vai tentar novamente, ir para o embate, tentar voltar atrás e fazer o pagamento com um dia de folga. Uhum. Presidente, para quem nos assiste é de alguma categoria representada, né, pelo sindicato, tem alguma dúvida importante, né, que vá até o sindicato, ou ligue, ou entre em contato pelo site. Para tirar essas dúvidas, procure seus direitos, né? Sim, correto. E tem um problema que a gente jamais damos o nome do empregado. Uhum. Se o empregado ligar para o sindicato, tem problema na empresa, nós vamos lá resolver, sem dar o nome. Eu sempre digo o seguinte, quando é pessoal, a gente tem que dar o nome, senão não resolve. Uhum. Quando é coletivo, não. Não precisa nem ligar, não quero nem saber quem está ligando. Empresa tal, problema tal, nós vamos lá resolver imediatamente. Nós chamamos nem no dia mesmo a gente tenta resolver. Tá certo. Então, presidente, diga para a gente, por favor, onde fica o sindicato, para quem está nos acompanhando. Bem, todos nós conhecemos o Correio, né, do Centro, o Palácio do Estado, né? Fica na rótula. De um lado do Palácio do Estado tem a sinaleira, do lado tem a rótula. Então, na rótula ali, Edifício Bolonha, 5º andar, estamos lá das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, todos os dias. Se alguém quiser tirar uma dúvida depois do horário, é só ligar que eu estou lá, fico até às 6h30, 7 horas, e o empregado é que manda. Preciso de informação, nós estamos à disposição. Tá certo. Então, presidente dos sindicatos comerciários, Gelson Gonçalves, obrigada. Bom trabalho e a gente fica aqui na torcida para que essa convenção desse ano feche quanto antes. Tomara que Deus realmente nos dê essa oportunidade, agradeço essa oportunidade também de estar aqui. Um bom final de semana, aliás, um bom dia, né? Um bom final de quarta-feira para todos, tá? Obrigado. Bom, muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal do Trabalhador. É rapidinho, não saia daí. Jornal do Trabalhador.
A igualdade nos une, o sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, boa noite. Estamos de volta com o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha na TV Litoral Sul, é o canal 20 da NET TV a cabo, e também pode nos acompanhar de qualquer parte do mundo pelo nosso portal tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. A gente já falou um pouquinho dos trabalhadores da saúde, já falamos dos comerciários, daqui a pouco a gente traz informações sobre outras categorias também, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre juventude, sobre política, e para isso eu recebo aqui a Suzel Ramos, ela que é presidente da União da Juventude Socialista. Suzel, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carol, obrigada. Obrigada por estar aqui. A gente convidou para bater um papo, falar um pouquinho a respeito do que é a Juventude Socialista, desse grupo de vocês aqui da nossa região. E eu queria pedir para que você nos explicasse o que é a União da Juventude Socialista, como é que é esse grupo por aqui. Certo. Falar um pouco da UJS, né, a União da Juventude Socialista, é algo muito amplo, né, mas basicamente é uma juventude organizada. O seu viés é o viés socialista, e nós somos a maior juventude da América Latina, né? Então ela se organiza a nível nacional, estadual e municipal, e seus núcleos de atuação. Aí nós fazemos os congressos para tirar nossas deliberações e saber como que nós, da juventude, conseguimos atuar dentro dessa sociedade para subverter o sistema, né? E aí, de um modo geral, nós atuamos de maneiras bem simples, assim. Nós nos reunimos, dialogamos, conversamos, discutimos um pouco como é que hoje se dá a sociedade, como é que se dá a questão política da sociedade e como nós, da juventude, conseguimos contribuir para esse processo para desenvolver o que nós temos hoje, né? Então, é basicamente isso. Para além disso, também a UJS, ela é uma família, né? Porque é onde a gente convive com pessoas diferentes, né? E, ao mesmo tempo, com sonhos em comum. Então, para além de toda a nossa organização, de todas as nossas pautas, nós somos uma juventude que sonhamos, né? Que sonhamos muito alto, assim. E vocês são organizados aqui em Criciúma há quanto tempo? Nós somos organizados aqui em Criciúma desde 2013. Nós nos organizamos e aí fizemos o nosso segundo congresso há um mês atrás. Né? E já tem um grupo significativo, assim, um número legal de pessoas? Somos aqui em Criciúma em 74 pessoas. É um número bem bacana, né? E aí vocês participam desses congressos estaduais e nacionais, Suzel? Isso. A gente temos as 3 instâncias, né? Nós fizemos o Congresso Municipal, discutimos com a juventude. Nosso Congresso Municipal foi em média 70 jovens, não só da UJS, mas também pessoas que não são filiadas à União da Juventude Socialista, para a gente discutir um pouco como se dá a Criciúma, né, e como nós podemos contribuir, porque para além de críticas à sociedade, a gente tem uma proposta de sociedade, né? E aí e essa proposta é construída no coletivo e é onde a gente tira as nossas deliberações durante 2 anos.
para 2 anos à frente, né? O que nós queremos e como nós podemos fazer e quando nós vamos fazer. Por isso que nós somos uma juventude organizada, porque nós temos agenda de atividades, agenda de uma estrutura para que isso faça. Então, cada um tem uma tarefa a se fazer, como cada um pode contribuir. E nesse Congresso Municipal a gente discutiu a nível de Criciúma, né? Como e quando vamos atuar. E aí nós vamos para o Congresso Estadual, para discutir Santa Catarina, como cada região pode contribuir para o desenvolvimento de Santa Catarina. E aí a gente vai para a Nacional, que aí é a juventude do Brasil todo, e a gente tira as deliberações de como cada região pode contribuir para que essa organização consiga, de fato, ser... como é que eu posso... ter êxito no seu trabalho, né? E quando você fala de que a gente busca o que fazer, né, tira essas deliberações, uma forma de contribuir, isso é muito importante, porque é do ser humano muito apontar falhas e defeitos, né? A gente consegue dizer, o que não está bom no Brasil hoje? Talvez a gente tire uma lista do bolso. Uma lista do bolso. O que não está bom na política, o que não está bom na economia, mas às vezes a gente tem muita dificuldade de propor algo, e isso é muito importante, porque tem uma grande diferença entre criticar e propor mudanças, né, Suzela? Exato, porque também a gente tem uma responsabilidade social, né? Eu gosto muito de falar isso, porque nós fizemos parte de uma história, certo? Acreditamos que a nossa transformação social, a nossa, diríamos, revolução não vai ser nem hoje, nem amanhã. Talvez a gente nem estaríamos vivos para ver isso, né? Mas acho que é importante sabermos que somos responsáveis por um processo. E aí, quando eu digo que somos responsáveis por um processo, é ter responsabilidade em cada passo que tu dá e de fato, fazer valer a pena a tua estadia aqui na Terra, né? E nós não somos seres isolados, né? As coisas são orgânicas. Tudo que tu faz tem uma resposta nisso, uma resposta social. O outro está envolvido também na sua vida, né? Então, quando o nosso trabalho na UJS é, de fato, contribuir para uma sociedade num todo, né? Claro que isso é muito amplo. E aí a gente faz os nossos trabalhos de formiguinha, digamos assim, né? O diário, dia a dia. Então nós temos as nossas frentes de atuação, né? Que a gente discute as nossas frentes feministas, a nossa frente cultural, a nossa frente negros e negras. Temos aí essas pessoas, elas vão trabalhando dentro das pautas que se identificam, sem tirar o viés da luta de classes, né? Que nós entendemos que é estruturado de uma forma e que quem mais perde, de fato, sempre é o trabalhador. E dentro disso tem as suas categorias que também sofrem, né? Que são as mulheres, os negros e as negras. E aí nós pensamos diariamente de como nós podemos contribuir para que a população não sofra mais, né? E qual é o nosso objetivo, né? E como a gente pode contribuir dessa forma. Suzela, a gente até conversava aqui antes de entrar no ar que a União da Juventude Socialista não é um partido. Isso. Mas como que vocês se posicionam diante da política partidária mesmo? Então, nós somos muito próximos ao PCdoB, né? É o Partido Comunista do Brasil. Não necessariamente se você se filiar na UJS você vai se filiar ao partido. Acho que isso é uma decisão pessoal de cada pessoa, né? Mas a UJS ela é muito próxima ao PCdoB por conta da questão teórica, até mesmo da própria militância, somos muito parecidos. Inclusive os nossos quadros políticos muitas vezes vão para o PCdoB. Por exemplo, a Manuela Dávila, que é pré-candidata à presidência da República, ela foi da UJS por muito tempo, né? Ela iniciou pela UJS. Então, é um quadro que foi formado pela nossa juventude e nós enxergamos a nossa luta nela, entende? Então, por muitas vezes, a gente se coloca do lado de pessoas, de figuras que defendem a nossa bandeira, que nos contemplem politicamente, né? Porque a gente sabe que esses espaços de transformação, de fato, da sociedade são os espaços de poder, né? Então, a gente tem que estar ciente disso. Os espaços de poder, desde a presidência, até mesmo nas prefeituras, até mesmo nas câmaras de vereadores. Então, para ser um cargo eletivo, precisa de um partido,
né? Então, alguns quadros da UJS vão para alguns partidos, não necessariamente para a CDB, né? Já tem outros quadros no PT, a Gleice Hoffmann já foi da UJS, que é presidente do partido do PT, né? Então, politicamente, a gente se posiciona por um projeto. Não por nomes e não por siglas, mas a gente se posiciona a partir de um projeto de sociedade, entende? E aí, dessa forma, a gente consegue defender ou não o projeto, certo? Se o projeto defender os LGBTs, defender os negros e as negras, ter de fato um projeto que tem um desenvolvimento nacional, a gente vai nos posicionar a favor, né? Mas é mais ou menos dessa forma que a gente se posiciona na questão partidária. Porque mesmo não sendo um partido, vocês entendem que a política partidária, ela é a forma de se conseguir um espaço na sociedade, um espaço que efetivamente pode trazer alguma mudança, né? Exato. Não existe forma de... Não é que não exista, né? Mas uma forma de real mudança, de criação de leis, de distribuição de verba, é pela política, né? E para se eleger, precisa de um partido. É isso que acontece na teoria, no básico, né? Então, quando a gente se posiciona a questão política... não questão partidária, eu acho que nem é isso, a gente se posiciona na questão do projeto mesmo. Se o partido concorda ou não com o projeto que a gente defende, a gente vai apoiar ou não, né? Eu acho que para além de siglas, para além de pessoas, nós temos que pensar num todo, né? Que é isso que a gente pensa. Nós somos uma juventude socialista, a gente pensa na sociedade, a gente pensa no social, a gente pensa nas pessoas que compõem nosso país. E aí a grande maioria hoje, que são trabalhadores e trabalhadoras, a grande maioria hoje são negros e negras, e a grande maioria que sofre, que passa fome, sabe? Que não tem acesso a uma educação de qualidade, que não tem acesso a uma universidade. Então, a partir do momento que um partido tenha um projeto que defenda as coisas que nós estamos defendendo, sabe? Que faz com que a sociedade tenha de fato acesso ao que é delas por direito, nós vamos também defender, porque já é da nossa natureza fazer isso, né? Mas é isso, assim. E, Suzel, como é que vocês observam a participação dos jovens hoje em organizações como essa, da UJS, em movimentos políticos? Porque tem dois lados, né? Aqueles que vivem totalmente alienados e aqueles que vivem totalmente mergulhados em ambientes como esse. Mas vocês percebem que os jovens estão se preocupando mais ou não? Vocês olham esses jovens, né, essa geração com muita preocupação com relação à política, a esses movimentos? Uma coisa que eu percebo é que a política ela está muito na boca do povo, né? Que bom que esteja, acho que é isso mesmo. Mas me preocupa a forma que ela está, né? Como você mesmo falou agora, existe esse processo de alienação, né? Temos essa questão das pessoas não debaterem de fato o projeto e debaterem questões pessoais, né? A gente tem uma grande preocupação de projetos que defendam a violência, sabe? E eu vejo juventude, pessoas da minha idade, pessoas que defendem o armamento, sabe? Que defendem a questão do racismo, defendem pessoas, partidos que defendem isso, né? E a gente sabe que existe, e é escrachado. Então, isso me preocupa um pouco, né? E até de que forma isso porque o discurso de ódio está muito aflorado na nossa sociedade. As pessoas não estão conseguindo dialogar de uma forma mais calma, de uma forma que faça, de fato, uma construção, né? Porque o cenário que temos hoje é um cenário um pouco desesperador, né? Porque existe 14 milhões de pessoas que estão desempregadas, voltamos para o mapa da fome, então o emprego formal está cada vez mais raro. Então existe essa instabilidade na população. E essa instabilidade pode gerar tanto as pessoas se organizando, né? A nossa juventude tem crescido muito, né? E isso é bom que as pessoas estão querendo entrar na UJS, que estão querendo se organizar, mas também me preocupa um pouco esse discurso de ódio que está também crescendo, né? Porque isso prejudica,
né? Às vezes prejudica até mesmo ele, né? Ele não se encontra na questão de que esse discurso, por mais que você tenha, isso te prejudica também. Isso se dá... Eu vou fazer uma crítica à questão, né, da escola sem partido. De a gente não poder conversar as questões políticas, não políticas partidárias, mas questões políticas reais. De fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico. Porque hoje eu percebo que as pessoas pegam um discurso pronto e reproduzem, né? E não tem essa questão de ponderar, de ver o outro lado, de estudar, de ler. E aí, ver de que fato isso te contempla ou não. Eu vejo muita gente repetindo discursos, né? E discursos que machucam outras pessoas. E é uma coisa que eu gosto de falar também, né? Se o seu projeto, se a sua atitude machuca o outro, você tem que rever, né? E aí não olhar só para o seu próprio umbigo, né? Então, é uma crítica que eu vejo nessas questões da juventude estar... algumas pessoas assim que eu tenho convivido muito, assim, de estar reproduzindo um discurso de ódios, né? E essa questão de reproduzir discursos é muito preocupante, né? Porque a gente reproduz, às vezes não reproduz de forma integral, já muda alguma coisa no meio do caminho e muitas vezes o que era ruim ficou ainda pior. E a gente não sabe de onde veio, não sabe no que aquilo vai acarretar e as pessoas, é muito fácil, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, principalmente, tu reproduzir alguma coisa sem realmente ter parado para pensar aquilo. Que eu acho que todo mundo tem que ter o direito de pensar, mas que a gente tem que, a sociedade, promover os lados para que essa pessoa tire a conclusão dela, para que veja, isso tem de bom e isso tem de ruim, e formar sua opinião crítica a respeito dos assuntos, né? Exato. É a questão da opinião crítica, exatamente isso, assim. Porque a minha grande preocupação é o que vai vir depois desse discurso, né? Porque tudo tem uma resposta, né? E aí, quando a gente trata de discurso de ódio, é saber que a cada minuto tem um LGBT morrendo por um discurso de ódio, entende? É saber que a população negra está sendo morta, entende? Que bandido bom é bandido morto, mas que bandido é esse que está morrendo? Entende? Isso me preocupa, porque esses discursos fortalecem o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, entende? Porque mais de 50% da nossa população é negra. Mas a gente vai para uma universidade, cadê essas pessoas nessa universidade? A gente vai para um presídio, a gente vê a população negra presa, sabe? E aí, aí vamos discutir sobre isso, entende? Não existe essa discussão. Existe só um taxamento dessas pessoas, bandida porque quer, né? Não se percebe a situação que é. Ninguém escolhe, as pessoas que estão nesse papel não teve nem direito de escolha, entende? E aí por isso que reprodução dessas coisas fortalece esse sistema que mata, que aprisiona e que não liberta o povo brasileiro. Porque eu quero ter o direito de andar na rua à noite sem ser assaltada, sem ser estuprada, sem ser morta, sabe? Mas aí quando a gente fala de reproduzir contextos, é reproduzir o machismo, é reproduzir a homofobia, é reproduzir o racismo. Isso está nos discursos de ódio de pré-candidatos à presidência, sabe? E isso me preocupa, porque eu vejo juventude, sabe, mulheres, sabe? E eu tenho muito essa preocupação, entende? Porque você está inclusa nisso, entende? E aí, por isso que eu acho assim, que eu gosto de sento e converso sobre essas pessoas, mas vamos se olhar no espelho e saber onde é que você está, sabe? Porque vou ser muito sincera, assim, eu não quero mais remediações para a nossa população, eu quero soluções, sabe? Porque a curto prazo está acontecendo o tempo todo. Não existe nenhuma pesquisa dizendo que prender pessoas dê resultado. Eu não me sinto segura no país que eu estou. E tem um monte de gente presa por aí, sabe? E esse monte de gente presa é negro, a grande maioria é negra. E a gente está num ano que ele é muito importante, muito emblemático. A gente passou por mudanças bem profundas e rápidas na política dos últimos anos para cá, e a gente tem uma oportunidade. E ainda essa semana eu estava ouvindo sobre eleição, sobre as urnas, que uma pessoa dizia que as urnas são fraudadas, que voto bom é voto no papel.
E questionando muito esse sistema que eu particularmente, eu acho que é muito bom, do voto eletrônico. E aí aquele discurso todo que eu ouvi, eu pensei assim, meu Deus, parece uma teoria da conspiração. E aí quando a gente faz um discurso como esse, o eleitor ele desacredita no voto. E querendo ou não, hoje é o que a grande maioria da população tem, a única arma, entre aspas, é o voto. E a gente tem que pensar muito bem o que vai fazer em outubro, né? Exato. E eu acho que as pessoas estão desacreditadas da política partidária. Né? Eu acho que o Congresso hoje ele não é representativo da população brasileira. Ele não é. E aí eu acho que é uma provocação que eu faço das pessoas, porque muita gente também que me preocupa, além desse voto em papel, é a votação nula, voto em branco, sabe? E isso me preocupa muito. Eu acho que uma provocação que eu faço é assim, quem você gostaria que estivesse lá? Sabe? Eu gostaria de ver uma mulher na presidência, sabe? Estou cansada de ver homem na presidência. Nossa última mulher foi impeachmentada. Isso para mim é representativo. Eu gostaria de ver LGBTs no Congresso, eu gostaria de ver... A maioria da nossa população é negra, porque quantos negros temos no Congresso? Sabe? Então, eu acho que esse momento é um momento onde a gente tem que parar para pensar e perceber quem nós somos no plural de fato, assim. Quem é a população brasileira? Sabe? A população brasileira é diversa. Temos uma diversidade, sabe? Nesse mundo aqui que chamamos de Brasil, nesse país que chamamos de Brasil, né? Temos diversas culturas, diversas cores, diversos tipos de orientação sexual, sabe? Gênero. Por que essas pessoas não estão decidindo coisas também? Porque eu vejo um monte de homem branco, hétero, decidindo por uma mulher, decidindo por um homossexual, por uma lésbica, por um negro, por uma negra. Mas eu não vejo essas pessoas, de fato, que vão sentir essas decisões decidindo. Então, eu acho que esse é o momento de a gente pensar quem nós somos e quem vai nos representar. Sabe? E, Suzel, para quem está nos ouvindo, às vezes quer conhecer um pouquinho mais, né, da União da Juventude Socialista, onde que vocês se encontram? Tem um local ou se encontra ainda, né, onde vocês fazem uma reunião? Como é que funciona isso hoje? Então, infelizmente nós não temos uma sede, mas geralmente a gente se encontra no Sindicato da Saúde, quando a gente consegue, e também a gente se encontra em casas de amigos, né, do pessoal da UJS. Mas isso é avisado previamente nas nossas redes sociais. Então, se as pessoas têm interesse de participar das nossas atividades, pode acessar nosso Instagram, que é o js.criciúma, ou seguir a gente na nossa página do Facebook, o JS Criciúma, e ali a gente consegue colocar todas as nossas informações, onde serão os encontros, o que nós vamos discutir, como a gente vai discutir. Então, agora a gente está se organizando para ir no Congresso Nacional, que vai ser em julho. Né? Dia 12, 13 e 14 de julho. Então, se alguém tem interesse de conhecer o nosso movimento, de saber como a gente trabalha, é um momento muito propício, assim, porque a gente vai para a Nacional. Então, não precisa ser afiliado ao JS, você pode ir só conhecer, se quiser se filiar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também, né? Porque ninguém é obrigado a nada, mas... esse é o momento. Então, entre em contato com a gente pelas redes sociais e aí sempre tem alguém online para poder conversar e tirar dúvidas. Também, se quiser participar do nosso congresso nacional ou estadual, está super convidado, só entrar em contato conosco nas nossas redes que a gente encaminha para participação. Geralmente a gente tira um ônibus daqui, né, para participar do nosso congresso. E qualquer pessoa que esteja nos assistindo, tem interesse, tem curiosidade, pode participar, não tem problema? Não tem problema, qualquer pessoa pode participar. Então repete, por favor, a página no Facebook e o Instagram. Certo, a página no Facebook é o JS Criciúma, o Instagram é o js.criciúma. Então tá, eu quero agradecer a Suzel Ramos, ela que é presidente da União da Juventude Socialista. Bom a gente conhecer um pouquinho desse grupo de vocês, aquilo que vocês estão desenvolvendo e temos sempre espaço aberto aqui. Suzel, obrigada e boa noite. Muito obrigada pela recepção.
Gente, para encerrar o Jornal do Trabalhador, tem uma informação importante aqui ainda sobre horários bancários durante os Jogos da Copa do Mundo. Talvez você que está nos assistindo, né, sabe que amanhã tem a abertura da Copa, abertura oficial nesta quinta-feira. O Brasil já tem jogos marcados, os 2 primeiros da primeira fase. E aí como é que fica, né? Aqui nas escolas da região carbonífera, as escolas municipais, elas vão ter atendimento, horário normal, durante pelo menos os 2 primeiros jogos. E durante essa primeira fase não muda, tem jogo no final de semana, tem jogo depois das 11 horas da manhã, mas em princípio atendimento normal em todas as escolas da região carbonífera, a região aqui da ANREC. Além disso, a gente tem também algumas lojas, alguns comércios, né, vão fechar, vão reduzir um pouquinho o horário de atendimento, mas é um número extremamente reduzido. A maior parte continua aberto, principalmente os mercados não tem alteração. Já os bancos, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, definiu o horário de atendimento das instituições financeiras em dias úteis durante os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2018. Em uma circular emitida pelo Banco Central do Brasil, por motivos de segurança das agências e de transporte de valores, foi recomendado aos bancos que sejam adotados os seguintes horários de funcionamento das agências em dias de jogos, eu repito, só da seleção brasileira. Quando os jogos forem às 9 horas da manhã, as agências funcionam da 1 às 5 da tarde. Quando os jogos foram às 11 horas da manhã, o funcionamento é das 8h30 às 10h30 da manhã e depois das 2 às 4 horas da tarde. Em dias que a seleção brasileira jogar às 3 horas da tarde, as agências funcionam das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Mesmo assim, a gente está falando, essa informação já foi dada há um bom tempo pela FEBRABAN, desta mesma forma, os bancos devem comunicar, né, com antecedência de 48 horas esses horários e afixar nas dependências o aviso sobre horário de atendimento nos dias de jogos, lembrando que só muda para os jogos da seleção brasileira e a Copa começa amanhã, a gente vai acompanhando tudo isso por aqui na TV Litoral Sul também. A você que fez mais uma edição do Jornal do Trabalhador conosco, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembramos que você pode sugerir assuntos, matérias, pode sugerir a sua categoria, se você quer vê-la aqui no Jornal do Trabalhador, mandando aí para o e-mail que está aparecendo na sua tela. Pode ligar para a TV ou mande a sugestão para esse e-mail que a gente vai ter o maior prazer em atender o seu pedido. Obrigada, uma boa semana e até quarta-feira que vem. Jornal do Trabalhador.